Inovação 2025, plena inovação. A gente está por aqui, sempre com bons convidados, fora o evento, né, que está contagiante, muita gente passando por aqui. Tenho a honra de receber o Robson aqui, da ArcelorMittal, nosso grande Prazer. parceiro do evento, diga-se de passagem. É Nos isso. últimos anos estávamos juntos, sempre estamos juntos. Aliás, deixar um abraço para todo o time, né, de vocês, que sempre estão aqui com a gente. E, pô, fugiu o nome da pessoa que está no local, que me ajuda. O O Lincoln. Lincoln. Lincoln Lincoln. é o nosso braço direito Isso aqui aí. em Santa Abraço pro Catarina. Lincoln, que inclusive fez a ponte aqui pra gente bater um papo. De novo, obrigado pela parceria por estar aqui com a gente no evento. A gente estava conversando aqui nos bastidores, a conversa estava ficando boa. Eu falei, não, opa, para aí, a gente precisa, vai deixar a coisa passar É aqui. isso aí. Eu estava falando aqui que a ArcelorMittal é uma empresa muito conhecida, está em vários países. Dá aquela resumida do que é a ArcelorMittal hoje. A ArcelorMittal é uma empresa mundial, né? Ela é a maior produtora de aço ocidental, ela Aham. já foi a maior produtora de aço mundial, mas hoje não é mais. Empresas chinesas também se organizaram, né? E tem Conjuntura, né? maiores. A conjuntura acabou trazendo uma Sim. otimização dos nossos processos. E a gente tem operações em mais de 60 países, né? E temos clientes em mais de 150 países. Né? Nós temos uma produção de aço aí de cerca de 90 milhões de toneladas, né? Isso varia em Sim. função de mercado, um pouco para mais, um pouco para menos. Quantos países você estava falando? São hoje 60 60? países a gente tem operações. Sim, Né? tem operações, né? É, Mas deve vender para mais, muito mais que isso, né? ó, Mais 150 mais ou 150. menos. É, A gente bastante, acho que bastante. no mundo inteiro você vai encontrar É, produtos da ArcelorMittal para as mais diversas sim, aplicações, né? sim. Aplicações de aços longos, por exemplo, que são aços mais voltados para a construção civil, Uhum. não excluindo os aços planos, né? Mas os aços planos eles são em sua maioria aplicados na indústria automotiva, Uhum. indústria de linha branca, Do ano passado, inclusive, vocês eletrodoméstica. estavam aqui mostrando Exatamente, meio que um raio-x ali de como funciona, onde você. exatamente. Muito legal. Porque assim, além da parte de lataria do carro, de partes expostas, né? Ah, Você tem as partes estruturais do sim, carro. E a sim, ArcelorMittal ela tem aços muito importantes, né, na estrutura do carro. Ela tem sim, algumas patentes, né, elas o aço Zibor, que é um aço que ele pesa cerca de 30% a menos e garante a mesma resistência mecânica, sim. né, de outros aços que se propõem a fazer o mesmo, né, elementos estruturais no carro. Uhum. Isso, então, esse aço é muito usado em célula de segurança, né, Isso que eu ia falar na também parte de segurança, né? Vocês e estão também na presentes aqui. pegada ecológica, porque Sim, você acaba gastando menos combustível quando você está com um carro mais leve, né? verdade. Faz sentido. A gente estava batendo um papo antes de vir aqui gravar, né, sobre um dos desafios que vocês, como indústria, têm, né, para inovar. Todo mundo tem, óbvio, né? Mas quando você é uma indústria pujante, 60 países, acaba aparentemente parecendo que vocês não conseguem ter uma velocidade de inovação. Não sei o quanto isso é verdade, mas eu queria que você falasse um pouco desse desafio que a indústria tem, né, no geral, assim, de inovar lá dentro, né? Sim, você está certo. A gente é uma empresa grande, né? Como toda empresa grande, tem suas dificuldades, tem as suas burocracias, Sim, né? E tem os seus departamentos, seus grandes departamentos. E a gente está num espectro industrial assim que a gente tem de tudo. Dentro de uma sim, siderúrgica você tem muitas áreas diferentes, você tem vários processos diferentes. E a gente, na velocidade que o mundo está hoje, né, principalmente quando você fala em transformação digital, você uhum. não vai conseguir fazer isso sozinho. Não Né? tem como. Hoje a gente está no mundo muito mais de colaboração, né, de otimização, de cocriação, do que aquela coisa de você querer fazer tudo sozinho. Se Verdade. você for esperar para fazer investimento sozinho, formar equipe sozinho, você vai gastar muito dinheiro, você vai ficar para É trás. aquela frase, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho, se quer ir longe, vai acompanhado. Não é mais ou menos Exatamente. isso, né? Então, assim, tem até uma metáfora importante, né? Que você precisa de agilidade. Uma empresa grande, ela seria um transatlântico, né? Verdade. E se você pegar uma startup, por exemplo, uma pequena empresa, ela tem muito mais agilidade. Então, ela Sim, seria um jet ski. Então, na verdade. verdade, que consegue mudar de posição, né? Mudar Sim. de direção muito mais rápido que Até uma empresa errar e grande. acertar, né? Mais rápido, né? E esse é o E que grande ponto. inovação é Esse é o muito grande ligada a ponto. isso, né? Esse é o grande ponto, porque assim, não significa que quando você tenta inovar que você vai acertar. É, Então você precisa de parceiros para você poder errar sim. rápido, errar e Uhum. consertar e errar Sim. barato também, porque se Também tem você isso. faz investimentos numa empresa do nosso porte e erra, os investimentos são É, muito pode grandes, custar caro, né? custa caro. É, concordo. Então, e assim,
Hoje é fundamental que você esteja inserido no ecossistema, Aqui em né? Joinville vocês estão muito inseridos no ecossistema, né? Muito próximo das startups, né? Muito próximo. A gente começou, né, assim, Santa Catarina, notadamente, é um estado que está entre os 3 ou 5 mais inovadores do Sim, país, né? Então, a sim, gente dá sorte de estar aqui dentro de Santa Catarina. Nós temos verdade. unidades aqui, a unidade Vega em São Francisco do Sul e agora a unidade de Tupé em São São Bento. Bento. Temos também a Dânica, né, A recentemente Dânica, é verdade, adquirida que aí pelo é da Grupo casa, né? Joinville. ArcelorMittal, É, exatamente aqui de Joinville. Temos uma nova planta da Perfilor, que também é do Grupo ArcelorMittal em Perfilório, Maraquari, Araquari. né? Então, assim, a gente está muito. Santa Catarina, ela faz muito parte do Grupo ArcelorMittal no É Brasil, estratégico de alguma é forma. muito estratégico. Então, assim, junte-se. Esse volume de operações que a gente tem aqui, dentro do ambiente de inovação, num estado que é reconhecidamente diferenciado, Sim. pô, é estratégico para que a gente esteja inserido aqui. E nós temos um programa de transformação digital chamado Inove-se, Uhum. que ele tem, dentro dos seus pilares, né, além de trazer a cultura digital para dentro da nossa empresa, para trazer resultados tangíveis, e associar a inovação à marca ArcelorMittal, tem um dos pilares que é desenvolver os ecossistemas, Uhum. né, e colaborar, contribuir aonde a gente Legal. tem operações. Porque é Então, mais indireto, né? Mas você exatamente. tá ali de alguma forma, E né? é por isso. Então, a gente está ali junto com a gente, é um mantenedor do Link Lab na Sim, ACAT, sim. né? E a gente sempre está contribuindo. A Expo Inovação é um dos eventos Uhum. estratégicos para a gente participar, Eu falo apoiar. da figura do Lincoln porque além, né, desse porque tem muitas formas de estar no ecossistema, né? E eu vejo a própria, colaboração do Lincoln, por exemplo, em programas como o Jedi, que ele é mentor, né, que de alguma forma está lá com o chapéu, vamos dizer assim, da Uhum. ArcelorMittal. E eu vejo isso muito positivo, né? Porque o jogo acontece dentro do campo. Se você está Exatamente. distante, você deixa passar alguma coisa, né? Não, com certeza, assim, e o Lincoln ele desenvolve um papel extremamente importante, né? Ele eu falo que ele é um embaixador nosso aqui, né? Embaixador, Mais do boa. que um representante do Sim, ecossistema, né, da ArcelorMittal, ele é um embaixador, porque ele conhece todo mundo, e isso que sim, você ele está falou, bem inserido. não existe só grandes eventos, existem reuniões, existem Sim, existe, entidades, existem as existe. universidades, Cada um com seu grau de importância. e assim, de certa forma, a gente apoia, nem sempre financeiramente, né? A gente Sim. apoia, você falou, com mentorias, com É o visitas indireto. técnicas, com, É. com sei O lá, prêmio, por exemplo, vocês têm um prêmio, prêmio que a Softville ganhou exatamente, muito bem recentemente. lembrado. A gente tem o prêmio, o troféu Inove-se, é um troféu do ecossistema para o Sim, eu tive ecossistema, agora nesse último, a Softville foi uma das contempladas aí. contempladas, boa. E aí eu vi as outras startups, então realmente é um prêmio muito legal, né? O olhar que Uhum. vocês têm para as startups. E aí, assim, o diferencial desse troféu, ele é o próprio ecossistema votando nas empresas. Sim, Então, assim, é um autorreconhecimento, né? auto-reconhecimento. E a ArcelorMittal, ela simplesmente ela concede o prêmio, faz essa curadoria, né, de toda a votação de uma Sim, maneira ética, transparente, mas sem interferir. E para a gente é muito legal porque a gente sente o prazer, assim, a gente sente a satisfação das empresas quando que ganham o legal. prêmio, porque quer queira, quer não, a ArcelorMittal é uma grande corporação e Sim, você está sim, associado sim, também, né, a um sim, prêmio importante. desse, é muito importante para uma empresa que está começando, né? Sim. Agora, do ponto de vista de governança, né, que uma empresa do tamanho de vocês olha com todo cuidado, como que é inovar? Porque a inovação, às vezes, ela quebra algumas pequenas regras por conta que você vai tentar coisas. Como que vocês equilibram governança e inovação? Eu sei que é uma Isso pergunta de milhão, né? mas assim, existe governança na inovação, Aí sim. tá bom? Agora sim. E assim, obviamente as empresas hoje, a gente ouve também falar muito das empresas ambidestras, né? Ambidestra. Sim, Você tem que garantir o dia a dia, a rotina, sim. e você tem que inovar. É isso mesmo. Como fazer isso, rodar esses dois pratinhos, né, de uma vez? Uhum. Então, assim, a gente tem metodologias, eu acho que é muito importante você trabalhar com Sim, metodologia, perfeito, você concordo. ter regras claras, Uhum. né? Você ter um ambiente de experimento e erro, você ter algum investimento Uhum. que é a fundo perdido, né? Na verdade, não sei se seria a fundo perdido, mas
algum investimento em que você não De está mais risco, né? preocupado exatamente, que você vai ter imediatamente um É, retorno, né. E a governança ela é importante, porque é o seguinte, um dos pilares, como eu falei anteriormente, é trazer resultados tangíveis. sim, perfeito. A gente não inova por A go inovar. a governança dentro disso tudo dita as regras, né? Exatamente. A gente não inova por inovar, a gente quer resultado. É, Se não sim, for trazer resultado, não sim, vamos, é tá certo? verdade. Então, o nosso CEO, ele é muito pragmático nesse sentido, eu acredito que todos os CEOs de todas as empresas querem trazer o Sim, resultado com da certeza. inovação, né. Então, a gente tem esse pilar de tangíveis e a gente tem uma governança. Então, assim, ó, você tem uma ideia, você tem que cadastrá-la num portal de essa ideia vai ser avaliada, o ofício dela vai ser calculado, Uhum, vai ser levado à auditoria, uhum, a nossa área de melhoria contínua, que tem os KPIs técnicos dos processos uhum. sob controle. Sim, Como que vai ser essa o que que essa melhoria vai trazer? Pô, eu acredito nela, vamos tentar? Vai precisar de fazer algum investimento? A gente faz, a gente tem um fundo interno sim. para isso, para esses pequenos É um fundo testes. de mais risco, de fato, né? Exatamente. Então, assim, a gente, às vezes, a gente consegue converter aquilo numa a taxa de conversão aí de ideias em projetos que dão resultado nossa é de 30%, é uma muito boa, porque o mercado é algo em torno de 10, É, boa. 12%, né. Então, assim, e a gente tem resultados auditáveis, né, de mais de 100 milhões de dólares nos últimos 5 Ou anos. seja, com a taxa você consegue ter previsibilidade com o investimento Com também, certeza, né? com certeza. Então, assim, está sendo muito bom. E, assim, obviamente que nem todo investimento ele é feito visando ter um resultado financeiro. Sim. A gente tem, algumas alavancas de valor dentro da nossa estratégia, das quais, em 2 delas, nós não estamos preocupados em ter retorno financeiro. A gente quer ter melhorias, para as pessoas Que é e o que o para o mercado planeta. chama da porta para fora das teses, né? Das Exatamente. teses do Não, mas capital. olha só, a ArcelorMittal tem como propósito fazer aço inteligente para as pessoas e o planeta. Perfeito. Então, quais são as 2 quando você fala de pessoas e planeta, quais são as 2 disciplinas que você tem que cuidar? Saúde e segurança Sim, e meio ambiente, perfeito. tá certo? Então, assim, quando a gente tem várias iniciativas para melhorar, né, essas 2 disciplinas, Uhum. né, e a gente faz independente de resultado financeiro ou não. Se vai melhorar o processo, se vai melhorar a segurança e a saúde das pessoas, a Esse é gente o investe. guarda-chuva. Se vai melhorar o meio ambiente, a gente investe. Ah, custou caro. Cara, melhorou? Tá bom. Perfeito. Então, assim, a gente consegue resultados financeiros em outras Sim, alavancas de valor, sim. né? De melhoria de produtividade, de aumento de fluxo de caixa, por exemplo, Uhum. ou melhoria no atendimento a clientes, Sim. de uma maneira geral que vão trazer o resultado financeiro. Às vezes direto ou às vezes indireto. Exatamente. E a gente consegue, então, investir nessas 2 outras alavancas sem a preocupação financeira. Legal. Eu confesso que até agora nessa mesa eu não toquei nesse assunto que foi inteligência artificial, mas Certo. eu acho que vocês têm frentes olhando bastante para isso. E aí eu vou ter que tomar o cuidado de trazer isso para a mesa agora. Fala um pouco das frentes que vocês têm lá com inteligência artificial. Inteligência artificial também é outra disciplina que muito tem se falado. Sim, E assim, eu participei de alguns eventos, eu vejo as pessoas falando como se fosse uma coisa muito óbvia, muito simples, simplificam até né. demais. E eu recentemente, eu fiz uma palestra no AI Summit, que foi aqui em Joinville, há cerca de 2, Aliás, 3 Summit meses sim, sim, atrás. foi lá no Ágora, inclusive. Exatamente. E eu falei da nossa jornada, porque assim, para você usar a inteligência artificial, tem uma coisa que é muito básica, você tem que ter uma infraestrutura muito boa, você tem que ter dados organizados, dados estruturados ou não, mas tem que estar organizado. Então, para isso, você tem que ter infraestrutura de armazenamento de dados, você tem que ter uma Sim, cibersegurança, você tem que ter investimentos em sistemas, né, que são seguros, que são estáveis, né? perfeito. E você tem que ter, quando você fala assim, ó, eu vou usar de inteligência artificial, você tem que ter feito o que eu chamo de uma jornada data-driven, Sim, né? E perfeito. assim, os profissionais
os profissionais hoje para fazer esse tipo de coisa, embora hoje está cada vez mais comum, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar nisso, não era tão óbvio assim. Não, não era. Então, foi muito investimento nas pessoas, tá certo? É muita entendimento do business, a gente tem que entender o negócio, a E gente é tem longo que prazo, né? é a longo prazo. Olha só, eu não acredito. Uma coisa é você falar, eu estou com o chat GPT aqui, vou fazer uma pergunta, ele Sim, vai me trazer. perfeito. Porque na cabeça das pessoas, a inteligência artificial aperta um botão, a É, máquina vai te dar uma infelizmente é. resposta. Infelizmente também a internet propicia algumas pessoas venderem isso da maneira errada ainda, Exatamente. Então, assim, infelizmente. Na ArcelorMittal, a gente tem muito boas experiências estamos tendo, assim, muito boas experiências com a inteligência artificial aplicada aos nossos processos. Porque é o seguinte, você imagina uma empresa do nosso porte, se você consegue melhorar um modelo, por exemplo, de um alto-forno, Uhum. um pequeno ajuste, e você consegue economizar 0,3% de um combustível, por exemplo. Isso são milhões de dólares, Proporcionalmente é alto, né? entendeu? Então, assim, a gente tem procurado aplicar a inteligência artificial devagar, em doses homeopáticas, Perfeito. tentando entender onde a gente consegue aprender com ela melhor. E também temos que tomar um cuidado, porque a inteligência artificial ela tem que ser responsável, né? Fala-se Ah, muito sim. em responsible AI, né? Porque é o seguinte, a gente tem que ser ético. A ArcelorMittal é uma empresa ética. Quando você usa, por exemplo, um modelo de inteligência artificial num processo seu, você tem que garantir que ele não tenha viés de, por Sim, exemplo, perfeito. fazer um desvio de alguma informação. É, Porque se você delega para a máquina fazer aquilo e você não tem uma pessoa checando e auditando aquele modelo constantemente, você pode ter um erro. Daqui a pouco a gente fala, a boca do jacaré vai abrindo e lá na frente, na hora que você perceber, você está com um problema grande. verdade. Então, assim, a gente tem várias aplicações de IA, desde chatbots, de agentes, eu posso, por exemplo, se a gente tem no RH, na parte de benefícios, os padrões de benefícios para os empregados, por exemplo. Hoje você tem um chatbot, você pode fazer uma pergunta e falar assim, eu posso receber reembolso se eu fizer um gasto nessa natureza? É o agente O do agente, atendimento interno. exatamente. Ou então, assim, o que acontece se eu usar tal coisa errado? Ele vai te responder assim, ó, o padrão é assim, ele vai e você vai ter a impressão que você está conversando com uma pessoa. Sim, Então, assim, a gente já tem várias aplicações dessa dentro da ArcelorMittal, a gente já tem vários modelos de inteligência artificial, por exemplo, aplicados à saúde e segurança. Por exemplo, a gente desenvolveu aqui na planta de Santa Catarina, em Vega, um modelo de inteligência artificial que é colocado, usando em câmeras, né, a gente consegue prever, por exemplo, atropelamento de pessoas. Se uma pessoa entrar numa faixa onde a empilhadeira está operando, a uma determinada distância já pré-estabelecida, a empilhadeira para, mesmo que a pessoa esteja desatenta. Então, assim, são aquelas iniciativas que eu falei da saúde e segurança. sim, Você tem que perfeito. fazer investimento em equipamentos, mas o que vale ali é você não ter um acidente. Sim. Então, assim, a inteligência artificial está disseminada em vários processos. E na ArcelorMittal há muito tempo. A inteligência artificial, você já deve ter ouvido que ela, desde a Segunda Guerra, tem inteligência Sim. artificial. Só mudando os nomes aí no meio do caminho. O próprio Watson da IBM já foi uma iniciativa, né? O que Isso. a gente teve agora foi uma consolidação dos players que conseguiram facilitar bastante a vida, ou até entregar na mão do usuário coisas mais simples que não se tinha no passado, né? Exatamente. Assim, eu acho que a chegada do chat GPT, É um marco, né? né, no final, no final de 2022 ou 23, eu não Sim, estou enganado, não estou bem certo, mas ela foi uma virada de chave, foi um salto, foi um né, salto. mais para uma nova possibilidade da inteligência artificial, né? Existem outras tantas, né, que a gente já vem usando, É. sempre de maneira responsável, e aí sim, você tem que testar, aprender, né? Ô, Robson, quero te agradecer aí pelo bate-papo, muito esclarecedor. Eu sei que são muitos temas aqui que poderiam ampliar muito, né? E a inovação dentro da indústria, mas muito feliz em ver o trabalho da ArcelorMittal
aqui no estado, aqui em Joinville, a contribuição que vocês têm feito pelo ecossistema de alguma forma, né? E parabéns por todo ano trazer algo diferente para o evento. Né? O ano passado vocês trouxeram um carro, esse ano vocês inovaram de novo. Sempre Então, o carro da Stock Car. carro da Stock Car, não foi qualquer carro. Então, eu acho que essa forma que vocês têm, né, de realmente ter um olhar com bastante cuidado, né? Isso é bem bacana. Então, quero agradecer aqui em nome tanto da Softville quanto do ecossistema. Eu que agradeço em nome da ArcelorMittal. Obrigado pela oportunidade.